Voltamos à nossa carta de Paulo aos Efésios. Essa é a nossa 9ª mensagem dentro da carta. E talvez você, se estivesse aqui, tenha lembranças da nossa última mensagem, que foi baseada no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Naquele texto, a definição que Paulo trouxe para toda pessoa no seu estado natural, isso é, sem nenhuma experiência com Deus, é que ele classifica essas pessoas, e todos nós ou estamos nessa condição, ou passamos por essa condição, como ele diz ali, estamos mortos. A ideia de morto ali não significa a existência da vida biológica que nós temos, mas sim a incapacidade de um efetivo relacionamento com Deus. Dado 3 fatores que são apresentados naquele texto e que nós exploramos naquele domingo, nós estamos mortos. O que significam esses fatores? O primeiro deles é que todos nós vivíamos num sistema que ali no texto é chamado de mundo, segundo o curso deste mundo, que mostra que esse sistema que é contrário a Deus, resistente a Deus, é um sistema em que todo ser humano está nele e se encontra nele. Em segundo lugar, como um sinal da morte, nós vimos é que está andando de acordo com as instruções e orientações do diabo. Esse mundo, por mais que possa parecer que está acontecendo, na verdade ele é um sistema organizado e coordenado. E as escrituras colocam que o príncipe deste mundo, o Deus, em letra minúscula, desse mundo, é o próprio diabo. Não bastassem essas 2 características, que eu diria são fatores externos, ele menciona no versículo 3 um terceiro aspecto que caracteriza alguém que é morto espiritualmente, que é o fato de que ele anda segundo as inclinações do seu coração pecaminoso. Ou seja, não é simplesmente ser vítima de uma ação externa do mundo ou do diabo que nos torna mortos. Não, há dentro de nós a cumplicidade com esse sistema contrário a Deus. Há dentro de nós a cumplicidade com a proposta que vem do diabo. Então vejam, nessas condições, considerando esses 3 fatores, andar de acordo com o mundo, andar de acordo com a instrução do diabo, e o nosso coração com todas as suas inclinações pecaminosas, que nos torna cúmplice, nos coloca na condição que, como ele diz no versículo 1, e vai repetir mais adiante, nós estamos mortos ou estávamos mortos. O que podemos fazer? O que um morto pode fazer por si mesmo? O que alguém que é escravo pode fazer por si mesmo? A questão é, nós não podemos fazer nada. Se não é Deus que, de fora desse ambiente, intervém e muda a nossa história, continuamos escravos do mundo, escravos do diabo, escravos do nosso coração pecaminoso. A expectativa é sair dessa circunstância de separação de Deus, de impedido de relacionamento com Deus, é que Deus faça alguma coisa. Você já ouviu a expressão, é como chutar cachorro morto? A ideia é que o que um cachorro morto pode fazer por si mesmo? Nada. E alguém pode ter, digamos assim, uma certa crueldade, em, além de ver o bicho com tudo que passou, ainda destratá-lo com chute. E de certa forma, pensando em nós como estávamos, vejam, escravos do mundo, escravos do diabo e cúmplices desse mundo e do diabo, na condição de morto espiritualmente, de repente poderia Deus simplesmente chutar esse cachorro morto. Vocês não são ninguém. Vocês não são nada.
nós vamos ver de uma maneira diferente uma manifestação que destoa com a nossa realidade, que é fruto da ação de Deus. O fato é que o caos que se estabelece na sociedade humana, por conta desse homem escravo do mundo, do sistema, e escravo do diabo, e o seu coração inclinado para o mal, essa é uma oportunidade de a gente conhecer quem é Deus. Você conhece o ditado que diz: a oportunidade faz o ladrão? Eu creio que esse provérbio ele está errado. A oportunidade não faz o ladrão. A oportunidade revela o ladrão. Nas guerras, nos tumultos, nas ausências de lei, o que se percebe é uma realidade do ser humano desconhecida. E as pessoas dizem: nossa, numa guerra é possível ver o que o ser humano é capaz de fazer. Não é que a oportunidade criou um ser humano daquele tipo, com aquela crueldade. Não, a crise, ela permite a gente ver o ser humano tal como ele é. Da mesma maneira, a crise humana, na condição de morto, nesses 3 pilares que nós consideramos até ainda agora, nessa crise humana nós temos oportunidade de conhecer quem Deus é. As evidências que asseguram a desesperança no mundo criam a oportunidade de conhecer os porquês da esperança que nós temos em Deus. Então, sem dúvida, por conta do pecado humano, da cumplicidade com o diabo, da cumplicidade com o mundo, nós estamos condenados e não temos esperança, exceto se Deus fizer alguma coisa. Então, o que eu quero considerar com vocês nessa noite é: temos esperança. Eu quero apresentar para vocês 2 porquês nós temos esperança, ainda que pudéssemos estar ou possamos estar na condição de escravos e de cúmplices do diabo, do mundo, do nosso coração inclinado para o mal. Quero lhes apresentar então aqui 2 porquês. Por que a gente pode ter esperança apesar do tamanho do nosso pecado? O primeiro porquê para o qual eu quero destacar aqui é o caráter de Deus. Lembra que eu disse? A ocasião revela o ladrão. A crise humana em que vivemos, no nosso relacionamento com Deus, revela quem é Deus. Porque diante da nossa rebelião, da nossa rebeldia, diante da nossa cumplicidade com o diabo, Deus poderia simplesmente ignorar, desprezar, passar de lado ou chutar como um cachorro morto. Mas esse texto das Escrituras nos revelam alguns aspectos fantásticos sobre o caráter de Deus. E nós vamos perceber nesses poucos versículos sobre os quais nós vamos nos debruçar nessa noite, capítulo 2, versículos 4 a 7, nós vamos perceber aqui que há uma quantidade razoável de palavras para descrever uma faceta do caráter de Deus. E como se não bastasse uma quantidade razoável de palavras, 4, nós ainda vamos encontrar palavras, expressões, adjetivos que superqualificam essas 4 características. Ou seja, além de focalizar na quantidade de palavras que descrevem o caráter de Deus que nos inspira a esperança, ele ainda as qualifica de uma maneira intensa e excelente. Quais são essas 4 palavras? Inicialmente, quero focalizar mesmo antes do meu enfoque aqui no que está em vermelho. Observe que ele começa o versículo 4 dizendo: todavia.
Em algumas traduções mais antigas ele vai trazer, mas. Poderia ter colocado, porém, contudo, entretanto. A história humana, da sua rebeldia, da sua cumplicidade, e o fato de estar escravizado e morto e impedido de se relacionar com Deus, é um ponto, mas não é um fim da história. Há uma adversativa aqui, que ele apresenta, apesar da realidade em que nós estamos, esperança. Todavia, ele diz, Deus que é rico em misericórdia. O primeiro traço do caráter de Deus que é apresentado aqui é que Ele é misericordioso. E não é só que Ele tem alguma misericórdia, Ele é rico em misericórdia. O que é misericórdia? Aristóteles definiu misericórdia da seguinte maneira: um estado de preocupação emocional, preocupado por aqueles que imerecidamente sofrem alguma calamidade. Misericórdia, então, é você observar alguém que passou por uma tragédia e identificar naquela situação alguém que é um coitado, sofrido. Nós já tivemos a oportunidade aqui de desafiar vocês para a gente ter misericórdia de algumas pessoas que passaram por tragédias. Anos atrás, diante da calamidade na região do Paraná, em que teve uma enchente, todo aquele lugar foi destruído, vidas foram perdidas, vários de vocês doaram recursos, roupa, dinheiro, uma equipe da igreja foi para lá para assistir aquele povo. Em outra ocasião, nós olhamos aqui para a cidade de Sumaré, também uma tragédia com chuva, e roupas foram enviadas para lá. Por ocasião do terremoto do Haiti, nós identificamos ali um seminário que tinha sido destruído pelo terremoto, e alguns de vocês contribuíram efetivamente para que aquele seminário fosse reconstruído. Por quê? Porque nós olhamos a tragédia pela qual eles passaram e nós tivemos dó, tivemos pena, nos compadecemos. Veja, há uma distinção aqui de misericórdia conforme a definição de Aristóteles e também a definição dos dicionários. Os dicionários vão dizer, é justamente um ato de compaixão, um sentimento de compaixão por alguém que está vivendo numa condição de miserável. Mas no nosso caso há um agravante. E o agravante é, nós não fomos simplesmente vítimas de ações externas, sejam elas impessoais ou sejam elas ato de um terceiro. O diabo agiu para nós estarmos nessa miséria, sim. O sistema mundano cria esforços e estabelece estratégias de nos separar de Deus, sim. Mas nós somos cúmplices. Não chegamos nessa condição sem merecer. Primeiro, o nosso pai Adão fez uma escolha de romper com Deus e seguir o próprio caminho, e nele todos nós estamos representados, goste você ou não. Segundo, na nossa vida, nós fazemos as escolhas. E o nosso coração pecaminoso se manifesta, e se manifesta nos levando a pecar e desobedecer a Deus, a ignorar a Deus e desprezar a Deus. Então a condição trágica de morto espiritualmente, escravo do diabo, escravo do mundo, com o coração comprometido e cúmplice dessas coisas, não nos torna uma simples vítima. Não foi uma tempestade que aconteceu em nossa vida. Nós fizemos também por. E pensando no aspecto de um Deus absolutamente justo, Ele poderia dizer,
vocês escolheram. Toma o seu caminho. Toma o resto do cálice que vocês tomaram. Assumam as consequências. Entretanto, o texto nos diz que Deus é rico em misericórdia. Ele olha para o nosso estado e Ele se sensibiliza, ainda que tenhamos culpa também. Ele olha para o nosso estado de morto e tem pena, e se compadece, e tem dó. Talvez Ele pudesse, como você e eu, quando assistimos uma tragédia num jornal, na televisão, esquecer isso logo depois que passa para a próxima notícia, ou para o intervalo, ou muda de programa, e você já esqueceu o que aconteceu com os outros. Você até teve um momento de compaixão, de dó, mas passou. No caso aqui, não. Olha o que o texto diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Percebe como Ele intensifica essas palavras? Ele é rico em misericórdia. Ele não é simplesmente misericordioso. E Ele não é simplesmente amoroso. Ele é um grande amoroso. O que vem a ser isso? A ideia de amor nessa carta já apareceu no capítulo 1, nos versículos 4, versículo 15, e de forma verbal no versículo 6 também, no capítulo 1. Agora vejam, aqui nós percebemos que Deus está olhando para nós com um coração que é um traço do seu caráter. Ele é misericordioso, e a palavra que é empregada aqui para descrever que Ele tem um grande amor, também descreve o seu caráter. Deus muito bem poderia ser indiferente ao nosso caso. Aliás, Ele até poderia, supostamente, retalhar-nos por causa da nossa postura e os resultados que nós provocamos. Se vira. Você quis isso, assuma. Mas aqui o texto diz que não. Que Deus, por causa do seu grande amor, pelo seu grande amor. Os gregos tinham palavras diferentes para descrever amor. Podia empregar uma palavra que descrevia o amor, aquela postura acolhedora com as outras pessoas. Podia usar uma palavra que descrevia o romantismo. Podia empregar uma palavra que descrevia a atração sexual. Podia empregar uma palavra que descrevia a amizade. Mas aqui ele empregou uma palavra que era muito pouco comum ou pouco usada na sociedade, de uma forma geral. E era uma palavra que descrevia um amor que antes de ser um ato, era uma expressão unilateral. No caso do amor, amizade, a gente faz as coisas pelas pessoas porque a gente gosta delas. Encontramos algum tipo de afinidade, alguma coisa em comum. Isso é natural. Entretanto, esse caso de amor aqui é um amor em que Deus, esse Deus que é rico em misericórdia, Ele também manifesta uma predisposição para nós de manifestar seu amor, embora Ele não encontre nada agradável em nós. Nós somos os rebeldes, os cúmplices, o súdito do diabo, o seguidor do sistema. Mas isso não demove Deus do seu caráter. O seu amor é imutável. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 5, ele diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vejam,
Deus derramou o seu amor em nossos corações. E ele explica o que é isso. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Os ímpios aqui somos nós. A expressão do amor de Deus é que Ele toma medidas desproporcionais. Os ímpios não merecem a atenção, não merecem o cuidado. Os ímpios têm o que eles merecem. Mas Deus mostra o seu amor amando os ímpios. E no caso aqui, Ele diz, Cristo morrendo por nós, na condição de escravos e súditos do mundo, do diabo, cúmplices disso. Versículo 7 ele diz, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Nesses últimos tempos temos visto algumas pessoas que têm se exposto a risco, inclusive com consequências da própria morte, para resgatar alguém de uma situação crítica. Poucos anos atrás vimos o caso de um homem corajoso que vê uma mulher na escadaria da Catedral da Sé em São Paulo, sujeita e debaixo da mira de uma arma. E ele intervém, e ele perde a sua vida para libertar aquela mulher. Nós não sabemos o que passava na cabeça daquele homem, mas provavelmente ele não estava entrando naquela situação para perder a sua vida em favor daquela mulher. É possível que alguém perca a sua vida em favor de uma pessoa boa. Ele diz, é possível que a gente encontre isso. De certa forma, quando vemos bombeiros fazendo o que fazem, é possível. Mas no nosso caso, no versículo 8 então ele diz, mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse Deus que teve misericórdia, dó e compaixão de nós, não ficou somente nisso. Ele também nos amou, e o amor aqui significa ter enviado o seu filho ter aceitado vir, assumido a forma humana, e naquela condição de humano, sem pecado, levar o juízo e a condenação do nosso pecado naquela cruz. Por quê? Por amor. Merecíamos isso? De forma alguma. E por que ele fez? Porque Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é amoroso. Nós não merecíamos isso. Mas há um texto de João capítulo 15 que diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Na verdade, o Senhor Jesus deu a sua vida em favor dos amigos que eram amigos dele naquele momento. Como talvez alguns de nós aqui possamos ser chamados de amigos de Deus. Possamos ser chamados de filhos de Deus. Membros da família de Deus. Mas quando Ele deu a sua vida, nós não éramos amigos. Nós não éramos filhos. Nós éramos ímpios, perversos, cúmplices, escravos, mortos. Mas Ele amou. É um traço do caráter de Deus. Há uma terceira palavra que eu destaco aqui, agora ainda olhando para o versículo 5, ele diz, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. A palavra graça ele vai repetir mais adiante no versículo 7, e observe a maneira como ele intensifica esse conceito de graça, quando ele diz, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça. Vejam, incomparável riqueza de sua graça. Não é só graça, mas é uma abundante graça, superabundante graça, como cantamos.
O que é graça? Nós não vamos encontrar uma palavra melhor, não vamos encontrar uma nova descrição. Graça é um ato de favorecimento a quem não merece. O que os mortos, súditos e cúmplices do diabo e do mundo deveriam merecer? A condenação, o ser ignorado. Mas isso não é do caráter de Deus. Esse Deus, além de misericordioso e amoroso, Ele é incomparavelmente rico em graça. Ele favorece quem não merece. E por sua própria iniciativa, Ele nos habilita. Ele toma as providências necessárias para nos colocar no cenário divino novamente. Nós não merecíamos isso. É interessante esse conceito de graça. Ele sempre está presente numa relação de uma pessoa maior para uma pessoa menor. Não é a pessoa menor que agracia a maior. Não somos nós que podemos agraciar a Deus. Mesmo porque qualquer bom que pudesse ser feito por Deus, Ele é digno, Ele é merecedor, isso não é graça. É uma expressão de apreciação, de louvor, de gratidão, mas isso não é graça. Graça é o que Deus faz por nós. Graça é um traço do caráter de Deus. O Deus que é misericordioso é um Deus que também é amoroso. E é um Deus que também é gracioso. E há uma quarta palavra aqui que descreve essa faceta do caráter de Deus. Veja no versículo 7 mesmo. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa palavra aqui traduzida por bondade, foi uma palavra que no primeiro século foi usada para descrever os cristãos. Cristo, em grego, é a palavra Christos. E a palavra empregada aqui para bondade é a palavra Christos. 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 Uma distinção sutil de um E para um I. Ou de um I para um I, melhor dizendo. Essa palavra, bondade, é uma palavra que caracteriza a Deus e que tem que caracterizar os filhos de Deus. E que caracterizou os filhos de Deus. Mas o que ela significa? Essa palavra teve outros usos na Bíblia, e olhando para esses outros usos da Bíblia, a gente pode entender um pouquinho do significado dela. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, versículo 39, lemos assim: e ninguém depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. A palavra Christos aqui é o melhor. Quando se produz um vinho e esse vinho é novo, ele pode ser seco, áspero, duro. Você bebe, é duro de beber. Mas com o envelhecimento, o vinho perde aquela pegada dura e seca e ele se torna mais suave. Então a palavra Christos, ela foi usada para descrever um vinho suave. Numa outra ocorrência dessa palavra, é quando o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A ideia é, o que eu coloco sobre os seus ombros, que é sua responsabilidade, as orientações, as instruções, as exigências que eu estou colocando sobre você, elas são suaves. Você pode carregar,
É viável para você fazer o que eu estou falando. Então veja, a figura do vinho macio, suave, a figura de um fardo que é suave, é o que descreve o caráter de Deus. Por mais que Deus seja verdadeiro e contrário a todo tipo de pecado, há um traço no caráter de Deus que, somando, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é gracioso e Ele é suave. Ele não é duro, Ele é suave. Como isso? Há um texto das Escrituras que, ainda que não empregue essas palavras, descreve bem essa suavidade de Deus, essa bondade de Deus. Me refiro aqui a Isaías capítulo 40, versículo 11, que diz assim: como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Essa figura de Deus como pastor para mim é fantástica. É importante você saber, cuidar de ovelhas, e essa é uma função de um pastor, é muito diferente de cuidar de bovino. Vocês já, mais velhos, já assistiram um monte de filme de bang bang, etc., em que o camarada vai com o cavalo, gritando, jogando o cavalo na direção do rebanho, e o rebanho vai indo embora. Esse é o jeito. Mas com ovelha não é assim. Com ovelha, em geral, o pastor vai andando e as ovelhas vão atrás. A relação entre o cowboy, o vaqueiro e o gado é diferente da relação do pastor com as suas ovelhas. Mas no caso, esse pastor aqui, de Isaías 40, que descreve o caráter de Deus, está dizendo o seguinte: ele com os braços ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Deus não é indiferente com aquele que é pequenininho, limitado. Ele chega a pegar no colo quem precisa ser pego no colo. No meio desse rebanho, tem ovelhas que estão prenhas, tem ovelhas que amamentam. Ele não está, vai, vamos. Não. Esse Deus se caracteriza pela sensibilidade, pela suavidade, pela bondade. Então, ainda que o homem no seu estado natural, rebelde a Deus, cúmplice do diabo, cúmplice do mundo, seu coração inclinado para o mal, nós ouvimos a história de um Deus que é, ao mesmo tempo, isso é traço do caráter dele, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é gracioso, ele é bondoso. E isso é uma razão para nós termos esperança. A esperança não está em nós. Como ele disse no versículo 1, vocês estavam mortos, não tem esperança em nós. Mas, porém, todavia, contudo, há um Deus assim. Então tem esperança. Esperança que nos inspira, ou que é inspirada pelo caráter de Deus. Mas há um segundo porquê da esperança que nós temos. E aqui eu percebo, ele apresenta não mais os traços do caráter de Deus, mas sim as ações desse Deus com esse caráter. Ele toma medidas objetivas para que haja esperança para nós. E quais são essas medidas? Veja, a primeira delas eu focalizo com vocês no versículo 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos.
Em algumas das traduções de vocês, os tradutores preferiram trazer do versículo 5 essa declaração e colocaram já no versículo 1 para você entender melhor o contexto todo. Mas efetivamente ela só aparece no versículo 5. Depois de descrever a condição de morte espiritual, no versículo 5 então ele diz: Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, inabilitados, incapazes, sem condições de nos relacionarmos com Deus, mortos. Agora ele vai usar um verbo grego que a palavra dele significa fazer, viver juntamente com. Nós não temos um verbo parecido com isso. A tradução literal do verbo é fazer, viver juntamente com. Aqui o verbo foi traduzido, deu vida juntamente com. Nós estávamos mortos, impedidos de nos relacionar com Deus. Mas o que aconteceu? No versículo 6 ele traz uma luzinha para nós. Quando ele diz, Deus nos ressuscitou com Cristo. Veja, ele não está falando aqui da ressurreição futura. Ele está falando de uma ressurreição que quando ele escreve é passada. Ele está falando que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele também ressuscitou trazendo vida para quem crê. Ou seja, na sua morte, nossos pecados foram pagos. E quando desfrutamos pela fé da providência da sua morte, nós estamos incluídos na ressurreição de Cristo. Assim como Ele foi vivificado, Ele foi ressuscitado por Deus. Aqueles que creem agora passam a ter uma vida, são uma nova criatura, passam a ter uma vida da natureza divina. Ele não está falando aqui sobre essa morte física, ele não está falando da bios que nós temos. Nós tínhamos vida e ainda temos por algum tempo. Ele está falando que nós estávamos mortos em termos da incapacidade de nos relacionar com Deus, e agora ele está dizendo, Ele deu vida para nós, e aqui significa, agora nós temos a Zoé, uma vida que nos permite nos relacionarmos com Deus. Antes, nós estávamos absolutamente mortos, impedidos, sem nenhuma condição de nos relacionarmos com Deus. Agora Deus diz, foi dado vida para vocês. E não somente deu vida, veja no versículo 5 ele diz, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Nós não precisamos de ir longe, só voltarmos nos versículos 1 a 3, nós entendemos qual era a situação trágica que nós nos encontrávamos. Mortos, súditos do mundo, súditos do diabo, com um coração inclinado para o mal, cúmplice do mundo e do diabo. Como podíamos sair disso? Não podíamos sair disso por nós mesmos. Então esse Deus, que é misericordioso, amoroso, gracioso e bondoso, Ele intervém para nos salvar dessa condição. Ele leva seu filho à cruz e esse vai voluntariamente. Ele entrega a sua vida para que os nossos pecados sejam punidos naquela cruz. E nós, que estávamos mortos espiritualmente, fomos salvos dessa condição de mortos espirituais. Nós que estávamos alijados do relacionamento com Deus, separados de Deus, agora fomos atraídos para nos relacionarmos com Deus. Nós que não tínhamos condições de nos relacionar com Deus, ganhamos uma vida que nos permite falar com esse Deus. Nós que tínhamos culpa e estávamos condenados, fomos libertos da culpa e da condenação naquela cruz. Nós que estávamos condenados pela eternidade a viver a parte de Deus, fomos salvos dessa condenação.
Nós que estávamos alienados de qualquer bênção que Deus tinha para nós, fomos salvos para desfrutar dessa bênção. Um Deus com esse caráter, misericordioso, amoroso, gracioso e bondoso, é o Deus que age, que nos dá vida, que nos dá salva e nos faz uma terceira coisa. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é isso? Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós vamos ter que voltar 3 domingos ou 3 mensagens atrás, quando eu preguei para vocês, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu me refiro a 3 mensagens que eu preguei. Veja o que diz lá. No versículo 20 ele diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Depois que Cristo morreu, ele foi ressuscitado e ele subiu aos céus. E Deus o colocou num lugar, conforme o versículo 21 vai descrever, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, Cristo é levado para ocupar uma posição de autoridade da mais alta, tirando o Pai que o colocou naquela condição. Não há quem ameace a sua posição, não há quem ameace o seu poder, não há quem ameace a sua autoridade. Ele foi colocado naquela esfera mais nobre, mais alta, o ambiente do exercício pleno da soberania de Deus. Mas o que vemos no versículo que lemos há pouco, é que além de ele ser colocado nessa posição, nós também fomos colocados. Deus poderia nos colocar em tantos lugares, poderia deixar onde nós estávamos na condição de mortos, mas Ele está dizendo: não, eu estou salvando vocês dessa condição, eu estou dando vida a vocês, e eu tenho um lugar reservado para vocês, onde eu estou. Não é um lugar qualquer. É como se você fosse convidado e ganhasse alguns ingressos para assistir um jogo de futebol. E quando você descobre, o ingresso que você pegou está lá no fim do estádio. Você não enxerga quase nada. Deus não nos colocou nessa esfera. O texto diz que Ele nos colocou assentado nos lugares celestiais, nas regiões onde Deus tem o seu trono. Isso é pouco. Que grandeza! Nós não merecíamos, mas por quê? Por quê? Porque Deus, o Deus que é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é bondoso. E Ele toma as providências necessárias para nos acolher como seu rebanho em torno dEle e nos colocar assentado nos lugares celestiais. A citação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, cabe aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém falou da grandeza desse amor de Deus. Ninguém pôde ouvir isso. Ninguém viu tamanho amor. Ninguém nem imaginou tão grande amor. Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem mente humana nenhuma seria capaz de imaginar que esse Deus olharia para uma sociedade tão calamitosa, vítima e cúmplice, pudesse encontrar um Deus misericordioso, amoroso, gracioso e bondoso, que nos salvasse dessa condição, que nos colocasse na esfera celestial, que nos desse vida para nos relacionarmos com Deus. Meus irmãos, o que é que Deus quer? Veja o que diz o versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O alvo de Deus é o seguinte: o que Ele está fazendo, Ele quer mostrar por todas as eras futuras a incomparável riqueza da sua graça, a bondade de Deus conosco. Talvez não em outra era, na mesma era, mas mais para frente, talvez menos do que 2000 anos, ou mais perto disso, que Paulo escreveu isso. Cá estamos nós, ouvindo essa mensagem, e acolhendo essa mensagem, e desfrutando dessa mensagem. Mas pela eternidade, essa mensagem vai ser admirável. Anjos devem olhar para essa história e admirar o que Deus fez conosco. Quero terminar minha mensagem com o texto de Apocalipse, capítulo 7, em que diz: depois disso olhei diante de mim, e estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nós aqui. É uma visão de como nós estaremos lá em Apocalipse 7, 9. João teve uma visão de o que vai acontecer. E lá, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. É para nós expressarmos essa gratidão hoje. E nós vamos expressá-la pela eternidade. Tal grandeza de amor, de bondade, de misericórdia, de graça. Deus nos tirou da lama e nos colocou nos lugares celestiais. Meus irmãos, logo nós vamos poder cantar, exaltar esse Deus por essa sua grande graça. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra e ouvirmos a revelação que vem de Ti, descrevendo quem o Senhor é, o Seu caráter e o que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que cada um de nós aqui possa dobrar seus joelhos, levantar sua voz e exaltar-te por tão grande amor, tão grande bondade, tão grande misericórdia, tão grande graça. Louvar-te porque nos tirastes da tragédia e da calamidade e nos garantiu um lugar bem junto a Ti. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.